Serve este vídeo como uma breve explicação acerca dos aspectos mais técnicos presentes na aplicação feita no âmbito do projeto final. Portanto, neste vídeo eu vou começar a explicar um bocado o contexto à volta da aplicação, dos seus objetivos e do contexto de desenvolvimento, das escolhas que foram feitas nas tecnologias utilizadas e como estas foram implementadas a tentar concretizar então os nossos objetivos. Portanto, começando então pelo contexto. Isto era uma aplicação que supostamente seria multifacetada. Incluiria uma parte pública, onde coisas como contactos da escola, morada, vídeos, fotos, imagens, coisas que fossem públicas e as pessoas pudessem só entrar e ver, estariam incluídas nessa parte pública. Uma outra parte privada seria também desenvolvida, o qual iria incluir coisas como a organização de cursos, gestão de cursos, instrumentos, todas essas coisas, numa página privada acessível apenas a utilizadores que tivessem um login válido. Para desenvolver isto, eu tive um tempo incrivelmente curto, portanto, as tecnologias que eu utilizei para desenvolver a aplicação refletiram um bocadinho isso. A minha prioridade foi tempo de desenvolvimento. Como tal, eu decidi utilizar Django, uma framework em Python que permite desenvolver aplicações web com relativa facilidade e velocidade, mesmo sendo aplicações mais complexas. O Django tem uma curva de aprendizagem bastante acentuada, sim, e não é necessariamente a opção mais eficiente quando falamos de espaço ou de velocidade. É, contudo, uma framework muito robusta na sua estrutura e também com as imensas funcionalidades que incorpora, seja na gestão de base de dados, como mesmo coisinhas que nós vamos notando ao longo do desenvolvimento do projeto. Portanto, sendo assim, vamos passar então a nossa atenção para o Visual Studio, onde eu tenho o nosso projeto aberto. A explicação vai funcionar da seguinte forma: nós vamos ir por uma estrutura mais intuitiva. Nós vamos olhando aqui para a barra do lado e eu vou explicando o que vai aparecendo. Como está tudo interligado com tudo, o que vai acontecer é quase como se fosse uma corrente. Uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra, e assim nós vamos ter todos os aspectos mais importantes da nossa aplicação aqui todos explicados. Portanto, vamos começar com o nosso fecheiro manage.py, o qual é criado automaticamente pela aplicação, não é algo que eu criei manualmente. Isto aqui é a ponte entre o utilizador e o Django. A partir deste fecheiro, num terminal, é-nos possível fazer coisas como criar migrações, correr migrações e abrir o nosso fecheiro, a nossa aplicação no browser. Tudo isso é feito através deste fecheiro, o qual eu vou demonstrar mais para o final da apresentação. Seguindo para a frente, temos a nossa base de dados SQL. Isto novamente vem com o mesmo princípio de resguardar tempo de desenvolvimento. O meu objetivo para esta aplicação era fazer um protótipo, uma prova de demonstração, algo que nós pudéssemos mostrar. Como tal, desenvolver uma base de dados num servidor, mesmo que fosse local, só me iria dar dor de cabeças e precisar de mais tempo de desenvolvimento. Nós, com uma base de dados SQLite, podemos ter tudo guardado dentro do diretório do próprio projeto e ter assim a nossa vida mais facilitada. Ainda que de facto venha ao custo de não podermos levar esta aplicação para a frente, pelo menos não com esta base de dados. Isto porquê? Porque a SQLite não é de todo uma base de dados que permita ser implementada em produção. Isto porque quando nós colocamos vários utilizadores a tentar acessar ao mesmo tempo, não é boa ideia. Portanto, isto só funciona bem se for para protótipos, provas de conceito ou então para websites que tenham pouco tráfego, como seria uma aplicação para a escola. Iriam ser vários alunos, funcionários e professores a acessar, não seria uma boa ideia. Contudo, novamente, como uma preocupação era tempo de desenvolvimento, foi a tecnologia escolhida. Passando então para estes fecheiros, nós temos aqui quatro fecheiros. Dentro do Django, o que acontece é, nós abrimos a nossa consola, criamos o nosso projeto. Aqui o caso, o nosso Emperado. Dentro deste projeto, nós podemos criar várias aplicações que vão ser divididas mediante as suas preocupações e objetivos. Ou seja, como a minha aplicação era suposto ser uma parte privada e uma parte pública, nós temos aqui uma parte privada e uma parte pública. E nós temos também algumas preocupações que são comuns a ambas as aplicações. Daí nós temos esta. Mas então, isto deixa-nos uma aplicação à parte, que é esta M-Prada aqui, que vai ser a que eu vou explicar agora. Isto é uma aplicação criada por padrão pelo próprio Django, não é algo que eu criei manualmente. Aqui vão estar incluídas todas as definições que são utilizadas pela nossa framework, as quais estão incluídas aqui no nosso fecheiro settings.py, que é capaz de ser dos mais importantes que nós temos no projeto inteiro. Nós aqui vamos ter as nossas aplicações
definidas, desde que nós tínhamos ali a core, private e public aqui, inclusive uma widget tweaks, que são aspectos mais visuais, a quais não vou apresentar porque são coisas que retirei de fora e bibliotecas de fora, que utilizei para fazer algumas tabelas e coisas do género. Portanto, qualquer aplicação criada dentro do contexto de Django tem de ser aqui definido. Mais coisinhas para baixo. Nós temos aqui outro aspecto extremamente importante, que é a configuração das nossas URLs. Nós aqui vamos dizer ao Django o que ele vai utilizar para redirecionar o utilizador. E elas estão aqui definidas. Isto aqui é basicamente um array que inclui todas as URLs de todas as pastas que temos aqui criadas. Assim, o Django tem acesso a todas as URLs e pode utilizá-las conforme a gente definir. Mais para baixo, coisas que nós estamos a notar. Aqui fica definida a nossa base de dados a utilizar. Aqui eu só utilizei a base de dados que foi criada por padrão, porque simplesmente era a melhor escolha dentro do nosso contexto. E aqui para baixo temos mais o quê? Temos a definir a linguagem para português e a definição da diretória estática. Isto aqui é utilizada para normalizar a diretoria de estilos. Portanto, fecheiros CSS e JavaScripts, fica tudo normalizado dentro de uma diretoria estática que fica aqui definida em baixo. Portanto, passando então agora para o sumo da aplicação, as partes private e public. Aqui elas seguem todas a mesma estrutura. Todas elas incluem os mesmos fecheiros. Aqui o core segue a mesma estrutura ainda que incompleta, portanto não vou averiguar aqui. Mas todas elas incluem o que nós chamamos de modelo MVC aqui dentro do contexto de Django. E o que é este modelo MVC? É basicamente programar em diferentes camadas. Pegar numa aplicação e não construí-la toda num único segmento, mas dividi-la mediante as diversas preocupações que nós temos para ter uma aplicação funcional. Segundo o modelo MVC, nós vamos dividi-la em três partes, sendo a primeira os models. Os models são como se fosse o cérebro da nossa aplicação. Eles vão guiar a lógica do nosso negócio e definir as entidades que vão estar presentes no nosso ecossistema. Dentro do contexto do Django, nós vamos defini-las dentro do fecheiro models.py e como podem ver aqui, nós temos as nossas classes todas definidas, as quais vão representar uma entidade na nossa base de dados. Portanto, eu vou utilizar aqui um exemplo simples para explicar. Queremos definir um instrumento e, como tal, nós só definimos aqui os seus aspectos. Como o seu ID é algo padrão, qualquer entidade tem, nome, descrição, estado, e isto serve para qualquer coisa. Qualquer entidade que nós queiramos criar, segue sempre o mesmo princípio. Dentro dos parênteses, nós colocamos os argumentos que nós queremos utilizar. Isto vai incluir coisas como limite de caracteres, se a chave é suposto ser primária, se é suposto ser uma entrada única, como temos aqui em baixo, se é suposto ser um valor nulo por default, ou se nós queremos atribuir um valor mais específico, também temos aqui. Vale notar que com o Django é-nos permitido algumas funcionalidades a mais, como temos aqui, por exemplo, se nós chamarmos este modelo em alguma parte do nosso código, ele vai-nos, por default, mostrar o nome do instrumento. Alguns aspectos a mais, nós temos aqui, é-nos permitido mostrar em tabelas, por exemplo, se for uma única unidade, ter um nome singular, ou então se for plural, alterar esse nome por uma versão plural. Coisas como estas são permitidas pelo Django. Mas outra funcionalidade que aqui talvez é a mais importante de mencionar é esta aqui. Isto aqui permite-nos o quê? Entradas que sejam associadas caso ocorra alguma alteração, como apagar, essas entradas não vão ser ignoradas, também vão ser alteradas mediante a alteração inicial. Portanto, não vai acontecer de haver uma entrada fantasma em que existe uma associação entre um utilizador e nada. Portanto, com os modelos aqui já explicados, vamos passar para as views. As views são o quê? É a cara da aplicação, o que o utilizador vê e interage com. Acaba por ser a forma como o utilizador vê toda a aplicação. Esta sobre o conceito, ou sobre o contexto de Django, não está presente dentro das views, está sim presente dentro das templates, as quais são nada mais nada menos que HTML, CSS e JavaScript por aí fora. Dentro das views, não há nada de mais a notar, além da utilização de views parciais, as quais nos permitem incluir pequenas partes de código, como aqui vou passar a mostrar a barra lateral como exemplo, permite-nos incluir assim estes blocos de códigos em pequenas linhas assim.
o que nos permite ter as nossas views todas dinâmicas e permite-nos, ao invés de termos de redefinir nossa barra lateral mil e uma vezes, redefino uma e incluo-a simplesmente, e qualquer alteração que faça na sidebar é mostrada em qualquer página que eu abra. O mesmo princípio é utilizado para a parte principal da nossa página. Este block content aqui permite-nos ter tudo o que está dentro destas tags, aqui passo a mostrar, aqui em baixo, tudo o que está entre aquele bloco e este end block é dinâmico e pode ser alterado com a parte que eu vou falar a seguir, que é os controladores. Portanto, os controladores dentro do contexto de Django são chamadas views. Aqui é que nós vamos ter a ponte entre as nossas views e os nossos modelos. Essa é a função dos nossos controladores. Vão passar o que o utilizador interage na nossa view e vão passar para os modelos. Os modelos tratam do resto. Vou utilizar aqui como exemplo o controller da nossa dashboard. Como é que isto vai funcionar? E aqui vou passar um exemplo que seria mais plausível, mais prático de perceber. Portanto, eu, enquanto um utilizador, vou então procurar aqui um link que vai incluir, seria um link para a minha dashboard principal. Em Django, nós normalmente não utilizamos diretamente links. O que utilizamos é o nosso sistema de rotas. Portanto, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou carregar neste link e vai ser passada aqui este nome, Dashboard View. Isto vai nos redirecionar para onde? Para aqui, para o nosso fecheiro de URLs. Aqui encontra-se todas as nossas rotas e como o Django se deve comportar mediante o que nós carregamos. Portanto, o que vai acontecer é ele vai pegar naquele nome, Dashboard View, e vai vir aqui a esta lista de padrões e vai procurar a primeira entrada que seja verdadeira. Portanto, ele vai chegar aqui e vai ver que é logo a primeira linha. Temos aqui Dashboard View, ele vai ver o fecheiro-alvo, que é a nossa base.html, e vai ver um controlador que vai ser correspondente a todo o processo. Portanto, se nós viermos aqui à nossa views que equivale aos controladores, nós vamos ver que temos aqui a dashboard view e então nós ao carregar neste link, na verdade o que vai acontecer vai ser correr este controlador. Este controlador faz o quê? Só vai buscar todos os dados que nós estamos presentes na nossa base de dados, basicamente isso. Mas este princípio funciona para tudo. Um utilizador carrega numa URL, a URL manda para as rotas mandam para o controlador. O controlador faz mil e uma coisas, inclusive alterações para a base de dados, como nós estamos aqui por baixo, vou utilizar um exemplo simples, aqui um crudo. Crudes, coisas que seja só para mostrar como na dashboard, mil e uma possibilidades, é tudo feito nos controladores. O utilizador faz um pedido nas views, vai para o controlador, passa algo para os modelos. Portanto, isto é a base e é o sumo de como o Django e esta aplicação funciona. Com isto tudo explicado, falta apenas mostrar como nós realmente interagimos com a framework. Para isto, nós temos primeiro de verificar que o nosso terminal se encontra na mesma diretoria que o nosso fecheiro manage.py, o qual eu mencionei no início do vídeo. Como ele está aqui, nós apenas temos de correr o seguinte comando: manage.py, e aqui eu vou escrever help para demonstração. Este comando lista todos os comandos que estão presentes dentro da framework, muitos dos quais, na verdade, aqui no caso, todos os quais são, vêm por padrão, mas também é permitido criar comandos personalizados, se assim for desejado. Dentro do contexto desta aplicação em particular, os, os comandos que mais foram utilizados foram o make migrations e migrate, isto para tratar dos nossos modelos, que os nossos modelos não são imediatamente legíveis para a nossa base de dados. O que acontece é, nós corremos o nosso comando make migrations, ele pega nos modelos, transforma em migrações, e com o comando migrate, essas migrações, portanto, esses modelos, são refletidos na nossa base de dados. As migrações são úteis porquê? Porque não só nos permite ter ali tudo direitinho no nosso share model, mas porque quaisquer alterações que nós façamos não vai fazer com que a gente tenha de alterar tudo. Portanto, se eu alterar só o nome de um campo qualquer, essa é a única alteração que vai ser feita. Da mesma forma que começou a apagar alguma coisinha de nada, essa alguma coisinha de nada vai ser a única coisa que vai ser alterada nas nossas migrações. Prontos. Fora este, nós temos mais o nosso comando run server, que este sim é capaz de ser o nosso mais importante, porque é o que nos permite realmente criar um servidor local
e é-nos dado uma URL e cá o carregamos, então estamos aqui, o nosso website a funcionar.